Eu não sei se acontece com você, mas comigo aconteceu muitas vezes isso. Desde muito pequeno eu me peguei sempre com um pensamento muito constante na minha cabeça, muito marcante, né? Uma ideia central muito forte de cuidar de pessoas, de ser importante na vida de pessoas, mas não ser importante para mim mesmo, ser importante para o outro, né? De compreender, de ter empatia, de alguma forma mudar a história daquela pessoa, às vezes sabendo dar um sorriso, às vezes uma palavra, às vezes um silêncio, enfim. Essas coisas sempre me visitavam a cabeça assim desde muito pequeno. E eu fui crescendo com vários problemas paralelos a isso. Eu acho que isso, eu tenho certeza, eu não acho, que foi a grande luta de Satanás, a grande luta do mundo espiritual contra o meu propósito esse que Deus me deu. E essa foi, acho que foi a luta mais séria que eu passei desde a minha infância assim, muito, sabe, 6 7 anos de idade em diante, para não falar outros problemas que eu tive relacionados ali ao seio familiar, à estrutura familiar, que eu não lembro, mas contam, né, desde recém-nascido, problemas seríssimos, e depois, quando aconteceu um caso mais sério comigo, que já foi ali na casa dos 6 7 anos de idade. E a partir dali, eu tive problemas sérios, existenciais, de ansiedade, né, de síndrome do pânico, como eu já relatei em outro vídeo, né, e ao mesmo tempo uma ideia central muito forte. Ali estava acontecendo o propósito de Deus na minha vida, e à medida em que eu fui crescendo, ele foi sendo trabalhado na minha cabeça. Então, assim, existia uma grande luta espiritual, uma grande luta que veio posterior ao trauma que me aconteceu, né, nessa idade aí de 6 7 anos, e depois, na continuação, outros traumas que eu fui tendo em relação ao abuso verbal, às palavras duras, às guerras que existiam em volta de mim, as brigas, que desestruturam qualquer criança que precisa de ter um ambiente equilibrado. Pois bem, com essa instabilidade emocional, espiritual, existencial, eu não pude perceber, até pelo fato de conhecimento, o propósito que tinha, né, em relacionado a Deus. Como não tive um mentor espiritual, nem um mentor de vida nessa ocasião, me faltou isso, né, para me conduzir, para me explicar, para me mostrar como funciona a mecânica da vida de uma maneira geral, eu simplesmente cresci. Cresci em meio a muitos fantasmas, a crises fortíssimas de ansiedade, e aí desce, né, ladeira abaixo. Ou seja, você está fora do seu normal, você não é uma criança saudável de cabeça, emocionalmente falando. Né? Você tem um quê de bondade, você tem um quê de amabilidade, mas ao mesmo tempo você tem uma rejeição muito grande das pessoas, porque você é considerado estranho, você é o estranho da turma, você é o estranho da galera, você é o estranho da escola, você é o estranho da família. Mas, como eu não tive uma pessoa que olhou e falou assim, vem cá, né? O que está acontecendo? Vamos fazer um mapeamento da sua mente, um mapeamento do que aconteceu com você. Não tive um psicólogo, não tive um acompanhamento, não tive absolutamente nada. Isso foi ficando muito forte na minha vida. Porém, né, a questão da luz acesa constante a respeito do que eu queria fazer, do que eu tinha que fazer, do chamado que eu tinha para fazer, isso me fez sempre buscar o Senhor, sempre buscar Deus, buscar as igrejas, buscar em oração, sempre estive, desde muito pequeno, sempre estive conectado ao plano espiritual de Deus. Então eu sempre tive essa ideia central, tá? O que acontece é o seguinte, à medida que eu fui crescendo, cheguei nos meus 33 anos de idade, tive um resgate muito forte, com 33 anos, imagina o que um trauma na infância não faz na vida de uma pessoa. Tem pessoas que nem se recuperam. E eu com 33 anos é que fui ser recuperado desse trauma. É chão demais, pessoal. Porém, por outro lado, Deus é perfeito. Durante todo o período, né, que eu vivi com este trauma, sem o conhecimento do que estava acontecendo, eu ali fui trabalhado na fornalha, trabalhado no fogo, trabalhado na dor, para que eu pudesse olhar para as outras pessoas. Entende? Então aquilo que me faltava, aquilo que me doía, eu buscava no outro se tinha também para poder ajudar. Então eu fui trabalhado muito forte até os meus 33. Foi quando então ele falou, chega, vem para cá. Eu agora vou tirar de você o que está acontecendo, você já está pronto para olhar para o próximo. Eu vou tirar de você o que está acontecendo e eu vou colocar na tua vida um mentor espiritual que vai te dar o estudo da Bíblia e vai te preparar para o teu ministério. É exatamente assim que aconteceu.
E a partir dali eu tive que trabalhar com a realidade de saber o que tinha acontecido comigo. Tanto que um amigo meu, né, que hoje nos conhecemos há 34 anos, ele disse assim para mim, quando eu contei para ele, ok, isso aconteceu, foi seríssimo, mas eu acho que o mais sério agora é você saber lidar com isso. Mas Deus é perfeito, né? Isso daí não me causou nenhuma vergonha, nenhum problema, muito pelo contrário, isso tirou todo um peso de cima de mim, um fantasma que existia, porque eu consegui fazer um mapeamento de toda a minha vida e dei nome a todas as fases e falei, ok, era isso, beleza, Senhor, obrigado. Obrigado por ter me preparado mesmo com tudo isso, ou por causa disso tudo, enfim, não importa. Eu não estou aqui para questionar Deus, o que importa é que eu aprendi o que eu me preparei e o que eu tinha para fazer a partir dali. Então eu mergulhei num estudo muito profundo, conheci meu mentor espiritual, durante mais de 3 anos eu mergulhei no estudo da Bíblia, me preparei, compreendi todo o plano espiritual e a partir dali eu comecei a ter alguns questionamentos. Por causa da vulnerabilidade que nós sentimos em relação à nossa existência. Né? A gente nunca se sente preparado para começar alguma coisa, a gente nunca se sente preparado para fazer alguma coisa, ainda que seja seguir uma ideia tão firme na nossa mente. Aquilo, a gente sabe que é bom naquilo, a gente sabe que a gente tem uma história com aquele assunto. A gente às vezes se pega fazendo uma caminhada, uma corrida, ou simplesmente na condução, em casa, na cozinha, enfim. A gente se pega pregando aquela história na nossa mente de uma maneira muito poderosa, né? Fazendo todo um percurso dentro daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem vontade de aplicar. A gente fala com uma autoridade muito grande em pensamento, mas na hora que a gente vai colocar em prática, a gente encontra diversos empecilhos. Né? Um exemplo, por exemplo, eu agora domingo de manhã, na gravação desse vídeo, né, é dia 18 de julho de 2022, domingo de manhã. Eu tive vontade de sentar aqui no meu canto, né, e fazer um vídeo. Só que eu falei assim, pô, eu tô muito barbado, eu tenho que resolver isso. Eu tava com barba no pescoço e tal. Eu disse assim, pô, eu não quero fazer a barba toda porque dá muito trabalho e eu não quero sair dessa vibe que eu tô de falar. Então eu vou só acertar a barba. E quando eu fui acertar, eu passei a gilete aqui, onde tem uma falha. E eu falei, agora, como é que eu vou gravar assim? Né? Não tem como gravar assim. Eu não quero tirar a barba toda, como é que eu vou gravar? Você imagina se eu sou vítima ainda da vulnerabilidade e espero uma semana para isso aqui ficar normal, para crescer o pelo de novo, enfim. Ou vou ter que abaixar, ou... Entende? Eu vou usar uma desculpa para não sentar aqui e gravar um vídeo para vocês. Então, essa vulnerabilidade é uma questão muito séria na nossa vida. Por quê? Não fugindo dessa questão da barba, eu sempre tive muita facilidade, muito desejo de estar no meio das pessoas. Olha que incrível. Esse cara, que quando criança foi abusado, entrou numa síndrome de pânico muito forte, medo das pessoas, crise existencial, ansiedade, ao mesmo tempo, ele tinha uma necessidade de estar no meio das pessoas e falar com pessoas. Vocês entendem? A gravidade de um trauma e a força de um propósito de Deus é muito grande. Então eu sempre estive no meio de pessoas, eu sempre falei com pessoas, mas a minha maior dificuldade quando, né, começou os vídeos na internet e tudo, era justamente estar diante de uma câmera e falar com uma bolinha preta. É muito louco isso, né? De você estar aqui se comunicando com um telefone, com um smartphone. Então, isso para mim sempre foi muito difícil. Essa questão de estar com uma câmera, hoje fazendo um vídeo, amanhã fazendo uma live. A live eu acho mais fácil porque você tem pessoas interagindo. A câmera já é uma coisa assim mais morta. É preciso que Deus tome realmente. É o que eu falo sempre. É preciso que Deus tome as minhas vontades nesse momento, os meus desejos, e Ele use a minha boca, né, através do Espírito Santo para que eu fale. Porque se eu for parar para pensar, olha, eu vou falar aqui, eu realmente dou uma congelada, não sei o que falar. Então, esse é um ponto de dificuldade que pode afetar a minha vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, uma simples barba pode me afastar de iniciar um vídeo.